Tem alguém feliz aqui nessa noite? Diga amém. Deixa eu ver a sua Bíblia, levanta ela aí. Levanta, celular também pode. De preferência no modo avião, que o inimigo é especialista em mandar o WhatsApp na hora da palavra para você. Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías. Muito obrigado, irmão. Capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. A palavra de Deus diz da seguinte forma: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite e nós nos submetemos à Tua palavra. Senhor, nessa noite fala aos nossos corações, gera em nós, Senhor, esperança, alimenta a nossa fé, que possamos sair daqui aquecidos pela Tua presença, pela revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Igreja, um dos temas mais incríveis dentro do cristianismo é falar sobre a voz de Deus. A voz de Deus é o que de fato nos guia. E em nosso meio, no meio cristão, dentro da igreja, no meio dos crentes, de vez em quando você vai ouvir uma expressão mais ou menos assim: irmão, Deus falou comigo. Você já ouviu essa expressão? Alguém já te disse: olha, Deus falou comigo assim, assado e cozido. E há uma responsabilidade muito grande em abrir a boca e dizer: Deus falou comigo. Porque quando eu falo que Deus me disse, eu estou me apoderando da palavra mais poderosa que existe, que é a palavra de Deus. E eu quero te dizer que é totalmente possível Deus falar diretamente com você. Afinal de contas, o véu já se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Quem tem livre acesso, diga amém. Então é totalmente possível. Deus fala o tempo inteiro com cada um de nós, inclusive neste exato momento Ele já está falando. O Senhor sempre está nos procurando, porque foi assim desde o Éden. No dia que o homem pecou, ainda assim Deus veio, porque Ele nos amou primeiro e a iniciativa do relacionamento sempre foi dEle. O Senhor continua falando, nós que muitas vezes estamos distraídos e acabamos por uma infinidade de razões não ouvindo o Senhor. Agora entenda, o Senhor fala por meio de formas diferentes e aqueles que o buscam reconhecem facilmente quando é de fato Deus falando. Por exemplo, neste exato momento você está escutando projetada nessa caixa a voz de uma mulher, sim ou não? Você está escutando uma voz de um homem, amém? Porque você reconhece facilmente o timbre da voz masculina. Eu estou falando de uma propriedade auditiva, algo que faz parte da nossa biologia, da nossa formação humana, sensorial. Da mesma forma, quando nós estamos com a nossa propriedade espiritual em dias, nós saberemos distinguir se é a voz de Deus ou se é a voz do homem. Se é a voz de Deus ou se é a voz da emoção tentando nos conduzir. Muitas vezes a voz da nossa própria emoção ou de alguém muito emocionado falando em nome de Deus pode trazer uma palavra de engano para nós. Entenda, se você for visitar o Banco Central, aquele onde tem a Casa da Moeda, e você for conversar com alguém que trabalha na Casa da Moeda, você vai perceber que essa pessoa não é especialista em todos os tipos de moedas falsas do real, que hoje está cada vez menor a presença do papel e da moeda, que a gente está trabalhando tudo no digital, né? Mas quem trabalha na Casa da Moeda não tem especialidade em notas falsas, ele apenas é perito na nota verdadeira. Quando nós somos peritos naquilo que é verdadeiro, facilmente identificaremos aquilo que é falso. Jesus disse que os olhos do Pai estão sobre a terra, buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, denominados nessa passagem de verdadeiros adoradores. Deus é especialista em adoração, porque é o que Ele tem ao redor dele 24 horas por dia. Então o Senhor sabe distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu estou com o meu espírito ligado no Espírito de Deus, eu também terei a sensibilidade. O que a minha mãe sempre botava a mão na minha cabeça e orava dizendo: Senhor, dá para ele sabedoria e discernimento. Até hoje ela ora.
Eu ligo para ela, pastor Alonso, e ela, vamos orar, vamos, meu Senhor, dê ao meu filho sabedoria e discernimento. Diga, essa mulher faz essa oração há 36 anos, e parece que está funcionando aos poucos, o Senhor tem me dado. Meus amados, quando nós estamos ligados ao Pai, e Ele distingue facilmente o verdadeiro do falso, nós também saberemos o que é de Deus, o que é do homem, o que é espiritual, o que é emocional, o que é de fato a voz de Deus. E eu vou te dizer, quando nós ouvimos e sabemos que é de fato a voz de Deus, e damos ouvidos e coração e atitudes a partir dessa voz, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nossas atitudes, quiser anotar, eu vou te dizer isso aqui bem pausadamente, nossas atitudes serão sempre baseadas em alguma voz. E aquilo que nós colhemos, obviamente, é consequência daquilo que fazemos. E aquilo que fazemos é consequência da voz que ouvimos. O que você está fazendo neste exato momento, a maneira como a sua semana está sendo conduzida, as decisões que você tomou de janeiro para cá, nesse ano, são consequências da voz que fala mais alto no seu coração. E aí você sabe qual é a voz que tem falado mais alto no seu coração. Muitas vezes vai ser a voz do medo. O medo da incerteza, da ausência da garantia humana, a voz da insegurança, a voz do trauma, a voz das emoções abaladas, porque muitos ainda insistem em construir casas na areia. Casa na areia é vida com Deus baseada em emoção. Não vai rolar, você se abala fácil. Mas quando escutamos a voz de Deus, a nossa casa está firmada na rocha. Porque o mesmo vento que bate na casa da areia, também bate na casa da rocha. Só que a da areia balança e cai. A da rocha balança, mas não cai. Por que balança? Porque as nossas emoções balançam. Mas o coração firmado em Deus, apesar do balançar das emoções, mantém uma fé inabalável, como disse Davi no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, permanecem para sempre. Ora, meus irmãos, igreja do Senhor, o que é confiar em Deus, senão aquilo que é gerado no meu coração, a partir do momento que eu escuto a voz de Deus. Eu quero profetizar sobre sua vida nessa noite, que não haverá mais nenhuma voz que fale mais alto do que a voz de Deus no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é muito educado. Afinal de contas, Ele é o Rei dos Reis. Deus não vai ficar gritando perto de você, tentando chamar a sua atenção. É o contrário, né? Jesus passando no meio do povo, quem estava gritando era Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu quando Jesus parou para atender Bartimeu? Nem está nos bolsos aqui, mas Deus mandou falar. Quando Jesus parou para atender Bartimeu, Ele deu uma deslocada em Bartimeu. Porque tinha muita gente falando, ei, para, se cala, não incomode o mestre, a multidão é grande, ele não vai te ouvir. Quando Jesus para e volta, Ele tira um pouco Bartimeu do meio da multidão, porque Jesus queria que Bartimeu agora o escutasse. Antes de Bartimeu ver, ele escutou. Aí tem uma chave poderosa, nós queremos ver, mas a fé não vem pelo que eu vejo, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo que eu escuto do Senhor. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Primeiro eu escuto e depois eu vejo. Levante a mão direita o mais alto que você puder e diga, primeiro eu escuto, depois eu vejo. Primeiro eu creio, depois eu compreendo. Se a esperança da sua vida está baseada no que você é capaz de compreender, meu irmão, você está em maus lençóis. Porque nós não nos movemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E sem uma caminhada cristã consistente, fundamentada, e ontem iniciamos, né, pastor Alonso, a escola de fundamentos, literalmente para fundamentar a sua caminhada cristã. E sem esse firme fundamento, você provavelmente poderá ser enganado por emoções, ou até mesmo por pessoas mal intencionadas, que muitas vezes se utilizam do nome de Deus para obter benefícios próprios. E é por isso que em nossos púlpitos, e digo nossos porque estamos aqui na Jockey, em Floriano, em Parnaíba, em Picos, estamos na Angelim TV, Lagoa do Piauí, em nossos púlpitos prezamos pela palavra viva e eficaz, simples e profunda, para que você saia daqui alimentado com aquilo que vai te fazer bem. E é fato que a vida com Deus é uma caminhada. João 14,6, abra comigo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que nessa caminhada
Ele vai estar presente. E é do interesse dele nos conduzir ao longo do processo. Você acha que Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito e saiu correndo e ficou bem aqui em Canaã, observando para saber como seria? Não, não foi isso. O povo estava sofrendo no Egito. Onde Deus estava? No Egito com eles, ouvindo o clamor deles, levantando e preparando alguém que seria o libertador. O nome dele foi Moisés. Ok, o povo saiu do Egito. Na peregrinação, muitas coisas aconteceram. Chega na frente do Mar Vermelho, onde é que Deus estava? Lá, dizendo: Moisés, porque o povo está clamando, agora é hora de marchar. Moisés, o que é que você tem na mão? Toque no mar. No percurso todo, na peregrinação toda no deserto, que era para durar 14 dias e levou 40 anos. Onde Deus estava? No deserto, trazendo a nuvem do refrigério de dia, a coluna de fogo à noite, o maná como suprimento. Sabe por quê? Deus fala no caminho. Ele é o caminho e Ele fala no caminho. Eu não sei qual caminho você está trilhando, qual é o seu deserto, qual é o seu processo, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: Deus está com você nesse percurso. Tem gente que acha que Deus está lá no propósito, terminando de preparar algo que é muito especial. Tem pessoas que falam isso: não, Deus está preparando a tua bênção. Irmão, peraí lá. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias, não foi isso? Então tudo que a gente vê foi criado em 6 dias. Mas a sua bênção é um negócio assim tão magnífico que Ele ainda está preparando, está demorando. Não, está pronto. Quem não está pronto somos nós. Então o Senhor nos conduz nesse caminho. E qual é a melhor forma de peregrinar nessa jornada de fé? Ouvindo essa voz. A voz que Isaías nos disse: quer você vire para a direita, quer para a esquerda, uma voz às suas costas dirá: este é o caminho, siga-o. Entenda, sozinho nós não chegaremos a lugar algum. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós decidimos andar nesta terra de forma diferente. Repita comigo: diferente. Nós decidimos guardar o nosso coração, guardar o nosso corpo, guardar nossa mente das tentações. Nós decidimos nos revestir com as armaduras descritas em Efésios capítulo 6, para poder vencer as batalhas. Nós decidimos caminhar olhando para frente, como disse o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo. Irmão, como é que eu vou conseguir alcançar o alvo se eu não tiver alguém me direcionando? Como assim, pastor? Você acha que é à toa que em vários momentos a Bíblia nos chama de ovelhas? Vá estudar o animal ovelha, e uma das coisas mais importantes que você vai descobrir é que ovelha não tem senso de direção, ou seja, não enxerga muito bem. Ovelha precisa ser orientada, e já que a visão da ovelha não é o seu melhor recurso sensorial, qual é o melhor recurso sensorial para quem não enxerga bem? Ouve muito bem. Se você conhece alguém que tem uma limitação visual parcial ou total, converse com essa pessoa. Ela tem a audição muito bem apurada. Só existe uma forma de sermos ovelhas: se os nossos ouvidos realmente estiverem abertos para a voz daquele que um dia nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nome dele é Jesus, e Ele está falando ao seu coração 24 horas por dia. 24 horas por dia. Lucas capítulo 24, abra comigo. É a nossa leitura principal. Lucas 24, a partir do versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Deixe marcado aí esse versículo 16.
17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, de Deus, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus fala no caminho. Jesus fala neste exato lugar desse percurso que você está fazendo aí. Você pode estar fazendo um percurso na rota contrária ao propósito, como fez Jonas, e ainda assim Deus falou com ele. Foi mais dolorido, mas Deus falou com ele. Mas você pode estar fazendo o percurso em direção ao propósito, e ainda assim com muitas dúvidas, muitas dores, muitas inseguranças. A sua racionalidade, assim como a minha, deseja respostas imediatas, porque agora a gente tem, além do Google, a inteligência artificial que nos bombardeia de informações cada vez mais rápidas. Só que Deus não está se movendo num tempo diferente do qual Ele sempre se moveu, que foi o Kairos. Não é porque nós temos uma informação cada vez mais rápida sobre as coisas dessa vida que o Senhor vai agir conforme a nossa ansiedade. Quando Jesus estava naquele casamento e o vinho acaba e Maria vem, ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Eu aprendi com o meu pastor. A tradução verdadeira é: eu não vou me mover na sua ansiedade. E Jesus continua fazendo dessa forma. Nós queremos entender o que vai acontecer, nós queremos prever, nós queremos o controle. Fala a verdade para mim, tudo o que a gente deseja é ter o controle. A nossa racionalidade quer ter o controle. E Deus tem algumas coisas que Ele fala para a gente. Deus fala sim, Deus fala não, Deus fala ainda não, e às vezes Deus não fala nada. Eu vou te confidenciar algo: a pior resposta de Deus para mim é o silêncio. Porque a gente quer saber: Deus, me dê logo um não, mas me dê, me fale, não é isso? Você ora e quer uma resposta para aquela causa, e até o silêncio de Deus é pedagógico, porque Deus também fala no silêncio. Assim como falou numa brisa suave quando Elias estava ali caminhando para a porta daquela caverna. Não foi no fogo, não foi na tempestade, não foi no raio, foi numa brisa suave. E nós queremos a voz de Deus do nosso jeito. Nós queremos a voz de Deus do jeito que a gente entende que o mover tem que acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus continua falando.
Deus continua falando, mas nós precisamos reaprender a ouvi-lo. Ah, meus irmãos, como Deus tem tratado o meu coração sobre isso. Como eu tenho sido levado a esse lugar do reaprendizado, é tão importante. E eu quero te dizer que para reaprender, muitas vezes nós vamos ter que desaprender. 11 de setembro de 2001, eu não sei onde você estava. Eu estava às 9 da manhã tomando Nescau com biscoito passatempo na casa da minha mãe, eu tinha 14 anos. As torres gêmeas foram abaladas, aquele atentado horrível. E a história já conta os fatos por si só. E quem era daquela geração, quem viu aquilo ali, e eu tive essa curiosidade, porque o professor de história começou a falar muita coisa, então tudo que se falar sobre isso na televisão, eu estava lá vendo, fazendo algum resumo, e levou muito tempo para começarem a construir de novo algo naquele lugar, e hoje existe um monumental naquele lugar. Sabe por quê? Porque antes de construir algo novo, já que foi derrubado o que tinha, e de uma forma trágica nesse caso, todo o entulho teve que ser retirado. O local teve que ser limpo, para então algo novo ser construído. Muitas das nossas convicções não bíblicas precisam ser derrubadas. O terreno tem que ser limpo, para que algo espiritual, genuíno do Senhor, possa ser construído em nós. Existem muitas vozes falando o tempo inteiro, a internet está cheia de especialistas em tudo. Para qualquer assunto que você coloque no Google, daqui a pouco o Instagram está te mandando algo para você comprar, alguém para você escutar. Nós precisamos ser seletivos. Existe uma habilidade indispensável para os nossos dias chamada curadoria. Porque o nosso problema não é informação, é a desinformação. Nós somos bombardeados 24 horas por dia. Quantas vezes você já não depois percebeu que estava rolando ali o seu feed há 1 hora e meia, assistindo os recomendados do Reels? São vozes falando na sua mente, é meme, é reportagem. São coaches que entram ali, e eu não sou contra o coach, tem muito coach crente, assim como tem muito pastor crente, como tem muito médico crente. Mas entenda o que eu estou querendo te dizer pela palavra nessa noite. Quanto mais vozes periféricas estiverem nos rodeando, menor será a nossa sensibilidade para a voz de Deus. Quais eram as vozes que estavam rodeando esses 2 discípulos aqui? Que caminharam escutando Jesus por 11 quilômetros, segundo os historiadores. As vozes do medo, da insegurança, da decepção. Olha, ele disse que ia ressuscitar, mas já se passaram 3 dias. Você não está sabendo tudo o que aconteceu aqui? Ele não estava sabendo de nada, né? Jesus estava lá e eles estavam tão focados na angústia do momento, porque de fato a morte de Cristo foi uma tragédia. Para muitos representou a quebra de toda a expectativa, porque alguns ainda esperavam que ele fosse tomar o poder, achavam que era o salvador político. Mas o reino dele não era desse mundo, não é desse mundo. O reino do nosso Pai é um reino celestial. Amém? Esses homens estavam ali, com o coração ferido, machucado, magoado, frustrado. O caminho entre Jerusalém e a aldeia de Emaús foi marcada por lamento. Só não foi pior, porque pelo menos eles foram diminuindo a quantidade de coisas que eles falavam e foram deixando Jesus falar mais. Você quer fazer com que essa sua peregrinação de um lugar de dor para um lugar de promessa seja menos doloroso? Comece a falar menos e comece a escutar mais. Porque Jesus está com você nesse caminho de dor. Ele é a nossa maior esperança. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, mas se você entender que Ele está dando passos com você e você deixar Ele falar, é até um vício de oração que muita gente tem. Vai orar de manhã, ou de tarde, ou de noite, bota uma musiquinha, abre a Bíblia, lê 2, 3 versículos, um capítulo e começa. O Senhor tu sabe disso, o Senhor tu sabe daquilo, amém. Eu fico imaginando Jesus do outro lado, quando ele ia, e você já aconteceu com você ou só comigo? A gente fala muito, a gente fala demais. A melhor oração não é sobre o que eu tenho a dizer para Deus, é sobre o que Ele tem a me dizer. É o que vai mudar a nossa trajetória, a nossa caminhada.
E muitas vezes a nossa estrada está repleta de dor, de perda, de luto, de mágoa, de sofrimento, de frustração. São trechos desagradáveis. O trecho para esses dois homens entre Jerusalém e a aldeia de Emaús, o começo pelo menos da caminhada foi extremamente desagradável. Foi ficando melhor à medida que eles deixaram Jesus falar, como eu já disse. Às vezes o sol está quente, irmão. A água está acabando. Às vezes a distância que falta percorrer parece ser tão longa. E você fica com os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração focado nesse contexto que te cerca. Irmão, Jesus já tinha avisado: no mundo tereis, nós sempre estaremos diante de desafios. As aflições vão nos cercar, as tragédias vão acontecer, as más notícias vão chegar. E ninguém aqui é blindado, nossas almas sentem. Mas se o nosso espírito estiver conectado, no meio desse percurso de dor, a primeira pergunta vai ser: o que é que Deus tem a me dizer? O que é que Jesus está falando no meio de tudo isso? Jesus fala no caminho, esteja certo disso. Mas muitas vezes nós estamos ocupados demais para ouvir o Senhor. Agora, algo importante também é que caminhada fala de movimento. Porque Jesus poderia ter falado com os discípulos em Jerusalém, que foi o ponto de partida. Ou Jesus poderia ter aparecido já direto em Emaús. Vamos cogitar? Vamos pensar? Eles saíram de Jerusalém para Emaús. Qual é a razão de Jesus não ter falado em Jerusalém? Qual é a razão de Jesus não ter os encontrado direto em Emaús? Jesus fez questão de caminhar com eles, para nos mostrar que em todos os momentos Ele está presente. É a nossa série de domingo do mês de agosto, Emanuel, Deus conosco. Levanta a sua mão direita se você crê nessa palavra e diga: Deus está presente em todos os momentos. Certa vez um pastor teve o seu filho assassinado. E no meio do momento de grande dor, alguém chegou e fez uma pergunta para ele, muito indiscreta e maldosa. Perguntaram: pastor, o senhor serve a Deus há tanto tempo, o senhor tem cuidado das coisas de Deus, do povo de Deus? Com todo respeito, mas onde estava Deus no dia que mataram o seu filho? E a resposta dele foi: no mesmo lugar do dia que mataram o filho dele. O Senhor é presente nos momentos em que nada faz sentido para a gente, mas passa a fazer sentido quando nós entendemos que Ele está do nosso lado, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que a palavra dEle continua sendo a verdade, de capa a capa, sem tirar e nem pôr. Você lembra quando o povo foi liberto do Egito? Eu mencionei ainda há pouco. Onde foi que Deus mais falou com eles? Foi no deserto. Não foi no ponto de partida e nem no ponto de chegada. As experiências mais marcantes foram durante a peregrinação. Milagres, maravilhas, lições, o agir de Deus, em alguns momentos a justiça de Deus, mas em todo o tempo a voz de Deus foi durante a peregrinação. Onde foi a maior experiência que Jonas teve com Deus, irmão? Foi dentro da baleia. No momento de escuridão, de sensação palpável de morte. Qualquer momento esse bicho vai me engolir de verdade, esse suco gástrico vai me queimar aqui, alguma coisa vai acontecer. Eu fico imaginando a cabeça de Jonas. Deus já tinha falado com ele. Deus tinha dado uma ordem para ele, a história você conhece. O que aconteceu naquele barco não foi normal, foi sobrenatural. Depois da baleia, Deus falou com Jonas? Falou. Mas eu tenho certeza, no meu coração, se Jonas estivesse aqui agora, eu perguntasse qual foi a tua maior experiência com Deus, ele teria dito: foi dentro da baleia. Certeza absoluta. Certeza absoluta. E é necessário para isso que nós sejamos intencionais, que façamos os movimentos necessários para ouvir a Deus. Você quer ouvir Deus parado no lugar onde você está? Ou você quer achar que só vai ouvir a Deus no lugar para onde você acha que tem que ir? Deixa eu te dizer, Deus vai continuar falando no caminho. Agora, só vai para o caminho quem se movimenta. Uma outra chave poderosa para abençoar a sua vida nessa noite é que nós precisamos alimentar a nossa fé.
Ouvir a Deus é uma questão de fé. Se você não crê, fica extremamente difícil. Como é que eu vou explicar para alguém que eu escutei a voz de Deus? Qual é a explicação humana e racional para isso? Se eu deixasse um equipamento de som no REC aqui, e deixasse uma ambientação, um microfone nessa sala, haveria a possibilidade de capturar a voz de Deus? Não sei te dizer. Mas eu já tive experiência com a voz de Deus diversas vezes. Alguns já tiveram experiência com a voz de Deus audível, outros tiveram experiência com a voz de Deus no fundo do coração, de uma maneira regada de uma convicção quase que palpável. A voz de Deus se revela quando nós lemos um texto bíblico. A voz de Deus se revela quando cantamos uma canção de todo o nosso coração. A voz de Deus pode se revelar na sua vida quando alguém te entrega uma palavra. E eu aprendi com a minha pastora, a pastora Flávia, que profecia só faz sentido na sua vida se ela não for novidade. Se ela tiver uma fundamentação bíblica, é o primeiro pilar. E segundo, se é de Deus e você é de Deus, é confirmação. Deus já vai ter te dito e alguém foi usado por Deus para te confirmar aquilo. Também é uma forma de ouvir o Senhor. Meus amados, Deus é tão pedagógico, tão didático, que Ele nos ajuda nesse processo de ouvi-lo. A falta de fé, muitas vezes vai se instalando aos poucos, e vai aumentando outras vozes. Como eu já mencionei ainda há pouco, a voz da religião, a voz do medo, a voz da dúvida, a voz dos questionamentos humanos. E eu vou te dizer aqui, uma das maiores, se não a maior causa dos problemas da nossa vida é falta de fé. Eles são alimentados. Ouça o que eu vou te dizer agora. Problemas são alimentados por falta de fé. Você quer ver a sua vida tomar um outro rumo, não pela ausência de problemas, mas pela velocidade com que você os resolve e os contorna? Comece a ter mais fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Alimente a sua fé e a forma como você vai lidar com os problemas, alguns deles inevitáveis, outros evitáveis, mas a forma como você vai lidar com esses problemas será totalmente diferente. E eu quero te dizer que a fé não exige que você veja, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. O sentido que Deus mais procura em nós, dentre os 5 sentidos humanos, não é o olfato, não é o paladar, não é o tato, não é a visão, é a audição. Se você deseja se conectar com Deus, você precisa orar sobre a sua própria vida nessa noite, dizer: Senhor, apura a minha audição, torna o meu coração e a minha mente mais sensíveis para a tua voz, alimenta a minha fé. Agora entenda, alimentar a fé é uma analogia muito legal, porque é a mesma coisa que nós fazemos com o nosso corpo. Alguém aqui tomou café da manhã hoje, diga amém. Quem almoçou aqui, diga amém. Quem já lanchou antes de vir para o culto, diga amém. É a menor parte, que crente de verdade sai para comer depois do culto, não é verdade? Talvez você jante ou coma um ovinho lá, um omelete, um whey, né, pastor Alonso? Negocinho, nós estamos focados agora. Meus amados, a gente faz isso porque nós sabemos que a nossa estrutura precisa. Você não toma um café, você não almoça, você não tem uma alimentação regular e equilibrada, o seu corpo sente. Alimentar a fé é exatamente isso, é pôr para dentro mais de Deus, mais Bíblia, mais livro cristão, mais pregação saudável, escutar os podcasts da Angelim, de pastores que já vieram aqui, que têm aliança conosco, que nós confiamos, que tem a palavra saudável. Irmão, se você não alimentar a sua fé, a sua capacidade de ouvir o Senhor será cada vez menor. Eu vou repetir isso. Se você não alimentar a sua fé, a sua capacidade de ouvir a Deus será cada vez menor, infelizmente. Muita gente diz: não, mas eu tenho dificuldade de ouvir. Você lê o quanto de Bíblia? Você ora o quanto? Você tem se entregado de coração ao Senhor com qual intensidade? E coloque o fator tempo nisso. Sem isso, irmãos, você não vai ouvir. E eu vou dizer mais uma vez o que eu falei no começo. Se você não ouvir o Senhor, você vai ter a sua vida guiada por alguma outra voz. Alguma outra influência vai estar norteando teus passos, tuas decisões.
escolhas e ambientes. E como eu te disse, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos apenas escutar. Nos dias difíceis, nos problemas da vida, o nosso senso de visão vai ficar comprometido. Chega com alguém que perdeu a casa no incêndio, está lá pegando fogo a casa da pessoa, você vê isso no noticiário. Bairro tal, houve um incêndio, várias famílias perderam a casa. O bombeiro está lá, apagando o incêndio. Chega com aquela pessoa que está vendo a casa dela em chamas e pergunta assim: a gente podia pintar aquela parede ali de verde oliva, né? Quando for reconstruir. A pessoa não está pensando nisso, porque tudo que ela vê é a casa pegando fogo. Ela só quer saber se ainda tem possibilidade de salvar alguma coisa, de puxar de lá uma mala de roupa, se a geladeira pegou fogo. Ela está preocupada com o que ela está vendo, e o que ela está vendo é o caos. E ela não consegue ouvir sobre a reconstrução. Ela não consegue ouvir que o prefeito acabou de doar um novo terreno, onde essas famílias vão ser reabrigadas em um local, e esse novo terreno haverá uma construção. Ela não consegue, não, isso aí não faz sentido para mim. Por quê? Porque está focada naquela visão da tragédia. Os nossos problemas, as adversidades que nós não lançamos aqui, no altar do Senhor, quando nós não lançamos aqui, vão ofuscar a nossa visão e vão diminuir a nossa audição para aquilo que Deus tem. E a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, mas nós precisamos nos conectar. Tivemos uma série sobre isso, a série Frequência. Ajustar a nossa frequência, a frequência da voz de Deus. Entre no seu carro e bote em alguma rádio, você precisa calibrar. Hoje está tudo digital, mas ainda assim tem que apertar um botão. Ainda assim tem que apertar um botão, tem que calibrar para você ouvir aquela frequência. A Cidade Verde, a Boa FM, sei lá o que você ouve. Você tem que ajustar a frequência, e Deus continua falando, meu irmão. Essa palavra queima no meu coração, porque Ele me disse: meu filho, eu continuo falando, mas as pessoas desaprenderam a ouvir. Eu escutei isso de Deus hoje. E o primeiro ouvido que escutou essa palavra não foi o seu, foi o meu. Eu disse: Senhor, eu preciso reaprender a ouvir. Me ajuda a ouvir. E comecei a orar sobre isso. E comecei a meditar nisso. E de repente eu recebi uma mensagem que eu ia pregar nesse culto. E aí Deus falou: precisa eu te dizer mais alguma coisa? Fala para a igreja que eu estou falando contigo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Agora, para te dar uma visão ainda mais prática sobre esse ouvir ao Senhor, aprender a reconhecer o Senhor, abra comigo em João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21, por gentileza. Versículo 1 até o 7. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia. Lembra de Caná? Foi onde Jesus fez o primeiro milagre. Já tinha gente de Caná seguindo ele. Os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Para bem aí no 4. É muito provável que eles tenham visto Jesus, tá bom? Viram como alguém que estava lá, a praia não estava lotada. Estavam eles por lá e aparece Jesus. Assista o The Chosen, você vai ter essa noção. E Jesus apareceu, passaram a vista e não o reconheceram. Versículo 5. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele lhes disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede, não conseguiram recolher a rede,
Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Jesus estava lá e ninguém reconheceu. E aí ele começa a falar. E quando ele fala, o milagre acontece. E pela voz e pelo milagre, eles pensaram: peraí, esse negócio de lançar a rede ali do outro lado, a gente já ouviu essa frase. Lance a rede do outro lado. Mas eu acho que é Jesus. Pô, lança, vamos ver. Aí lançaram a rede, já tendo escutado a voz de Deus, ainda sem vê-lo, ainda sem reconhecer que era Jesus, mas ainda assim obedeceram. Lá vem a segunda pesca maravilhosa. Pedro se joga na água e sai correndo, sempre impetuoso. Repito, eles primeiro ouviram o Senhor, para depois entenderem que aquele que estavam vendo era Jesus. Igual o texto que nós lemos, dos discípulos a caminho de Emaús, caminharam com Jesus por todo o percurso, mas lá na casa, no partir do pão, Jesus ainda falando com eles, eles puderam ver aquilo que os olhos não estavam enxergando. A palavra fala que como escamas caíram. Você quer ter a sua visão apurada para a sua vida? Você quer ter a sua visão apurada para o propósito para o qual Deus te gerou? Você quer ter a visão apurada para a sua família, para os seus negócios, para a sua profissão? Você quer ter a visão apurada para o ministério que Deus já te deu? Ouça o Senhor. Quanto mais você ouvir, mais você vai ter capacidade de enxergar. E o contrário não é válido. Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ouça, tem dois tempos verbais nessa frase. Tem uma ação no presente e tem uma revelação no futuro. Ok? Aqui para mim. Sai e vai. Presente do indicativo. Saia, vá. Língua portuguesa. Para o lugar que eu te mostrarei. Então, ei é futuro. Faça o que eu estou te dizendo agora, porque eu estou falando e você está me ouvindo, mas você só vai ver mais adiante. Mais uma prova de que nós nos movemos pela voz e só vamos compreender após obedecer. Só vamos compreender, só vamos enxergar depois do movimento feito. E por que isso, pastor? Porque se não fosse assim, não seria fé. Se Deus entregasse um mapa para Abraão, todinho, olha, tu vai sair daqui, tu vai passar a noite em tal lugar. Eu já até fiz um pix lá naquele hotel, você vai dormir lá. No dia seguinte você vai almoçar com a sua família em tal lugar. E Deus desse todo o mapa para Abraão e mostrasse os problemas que ele teria no percurso, as confusões que ele teria que superar. Ele ia? Ele não ia, irmão. Tem coisas que se Deus te mostrar, você não vai. Se Deus te mostrar o caminho, você não se move por fé e nem pela racionalidade. Você vai paralisar no medo. Mas o Deus que fala é o Deus que acompanha, é o Deus que mais na frente te dá o entendimento e durante o percurso te sustenta, guarda o teu coração, guarda o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, porque o salmista falou que no dia do pasto verdejante ele é quem? Meu pastor. No dia das águas tranquilas ele é quem? Meu pastor. No dia do vale da sombra da morte ele é quem? Meu pastor. O autor de Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele esteve no deserto com o povo recém-libertado do Egito. Você acha que é no seu deserto que ele não vai estar? Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com grande medo. Qual foi aqui, igreja? O primeiro sentido utilizado pelos discípulos? A visão. Eles viram Jesus vindo sobre as águas, mas não tinha essa iluminação aqui.
Não tinha LED, irmão. Tempestade dando taca nesse barco. Vento soprando, só se via água. Lá vem Jesus. Não dava para ver direito. Você não enxerga direito na tempestade. Você não enxerga direito no meio da dificuldade. Ei, você não enxerga direito quando está faltando dinheiro, quando teu filho está doente. Você não enxerga direito. Tanto que Jesus estava vindo e eles são fantasma. E ficaram com muito medo. A visão embaçada, a visão turva, provoca e alimenta o seu medo. Seguindo do texto, nós vemos no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, agora vem a voz, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sob as águas. Lá vem Pedro com a loucura dele. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando Deus fala, não tem confusão, irmão. Você pode estar vivendo a maior tempestade da sua vida. Ele vai dizer, filho, filha, não tenha medo. E até você ouvir essa voz, tudo que você enxerga é turbulência. Tudo que você enxerga é o contexto que muitas vezes te cerca e é desfavorável. Mas a partir do momento que ele fala, filho, filha, fica calmo. Durante a minha adolescência, alguns conhecem o meu testemunho, eu cresci, eu tive depressão com 12, 13 anos, sentia falta do meu pai, que foi embora de casa, e as minhas orações mais questionadoras para Deus eram, onde é que o Senhor estava no dia que ele saiu? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Meu pai foi embora, eu repetia muito isso para Deus. E então eu fui no 3 em 1 da época, com 14 anos. Minha primeira experiência com o Espírito Santo e com a paternidade do Senhor. E na ministração de paternidade, eu me desaguei de novo em choro e reclamando, ali quebrantado diante do Senhor, mas levando aquele questionamento ao altar. Irmão, é o melhor lugar que você tem. Não leve questionamento para a vizinha, para o Instagram, para lugar nenhum, leve para o altar. Porque no dia que eu clamei com alta voz e estava num lugar aberto, tipo a farm, então a gente podia gritar. O Senhor falou, no íntimo do meu coração, eu sou teu pai, e eu nunca saí de casa. Meus amados, a minha vida mudou bem ali. Eu amo meu pai, ele estava aqui semana retrasada, a gente foi até assistir jogo no Lindolfo. O Senhor restaurou a minha paternidade. Ele me fez entender que Ele era o meu pai. Ainda que homens falhassem comigo, Ele sempre estaria, meus irmãos. Foi como nesse momento Jesus disse, não tenham medo, não tenham medo. Sua vida fica rodando, girando em círculos, me perdoe a redundância, mas é isso mesmo. Até o dia que você ouve o Senhor. É impossível, eu te falo isso, não foi porque ninguém me contou, foi porque aconteceu comigo. É impossível a sua vida continuar da mesma forma. Depois que você ouve a voz dele, é tão lindo, é tão especial, é inconfundível. Nunca mais, com 14 anos, irmãos, o Senhor me embarcou naquele dia. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais. Que não quer dizer que eu não pequei, que eu não errei, que eu não fiz escolhas equivocadas em alguns momentos, mas nunca mais eu fui a mesma pessoa. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Eu digo isso com temor e tremor, mas o Senhor manda te dizer nessa noite, não tenha medo, não tenha medo. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus. E Deus não é Deus de confusão, assim diz a palavra. Quando Ele fala, Ele vai dar o jeito de te mostrar. Você tem espírito de Gideão na sua vida, você quer assinar, você quer testar, não tem problema.
Diga para Deus como é que você quer, que Ele vai te dar os sinais. Ele vai te mostrar em sonhos, em situações. Ele vai te mostrar a letra de uma música. Ele vai usar alguém para falar contigo. Ele vai te atrair para um culto como esse, para você ouvir a pregação dessa. E até audivelmente Ele pode falar com você. Você quer ter um sinal, uma testificação dentro do seu coração sobre a voz de Deus? Abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando o Senhor fala, você recebe uma paz. Que paz é essa, pastor, que excede todo o entendimento? Por que a Bíblia menciona dessa maneira? Muito simples, porque é uma paz tão grande que você não consegue explicar. Você não consegue explicar por que o mundo desabou ao teu redor e ainda assim você está em paz. É exatamente a paz que entrou naquele barco quando Jesus falou: ei, não tenham medo. Quando Jesus falou não tenham medo, a tempestade não cessou. Se você for ler o texto, a tempestade não cessou. Porque Pedro falou assim: é Ele. Aí começou aquela conversa: me faz andar sobre as águas. Aí ele foi. Tanto que ele teve medo, porque olhou para a tempestade e continuou batendo. Sabe que horas a tempestade foi cessar? Depois de toda essa trajetória de Pedro, anda na água, afunda, levanta, anda de novo. Jesus pega pela mão, aí eles entram no barco, os dois, e então a tempestade cessa. Jesus fala: não tenha medo, e às vezes você vai ter a sensação de que nada mudou. Mas eu ouvi essa palavra aqui, mas a tempestade continua batendo, a confusão continua acontecendo, o problema parece até que ficou pior, pastor. Irmão, já te disse, Deus não se move aqui, nesse cronos limitado que rege a nossa mentalidade pequena. Deus se move no Kairos. Ele vai falar: não tenha medo, e a confusão vai continuar acontecendo, que é para você crer. Mas calma, porque Ele não vai demorar muito. Na hora que Ele entrar no barco, a tempestade acalma. Mas antes você crê, e depois você experimenta o que Deus tem para a sua vida. Ele não cansa, Ele não desiste. O Senhor está em busca do meu e do seu coração nessa noite. Por quê, pastor? Porque sempre foi assim. Ele nos amou primeiro. Outro dia eu perguntei para o irmão: você tem quanto tempo de fé? Pastor, eu aceitei Jesus há 30 anos. É uma expressão comum no nosso meio, não há maldade nisso. Mas a expressão correta seria: o Senhor me encontrou há 30 anos. Que não fomos nós que o procuramos. Não fomos nós que o escolhemos. Não, pastor, eu vim para a igreja, eu estava num momento muito difícil. Aí nesse dia eu me encontrei com Deus. Irmão, até no dia que você veio, você foi atraído. Não foi você que veio, não há mérito nenhum em nós. Me ajuda. Não há mérito nenhum em nós. Até no dia que você tomou a iniciativa, foi uma fagulha que Ele gerou no seu coração, e você pensou: não, já deu, hoje eu tenho que ir na igreja. Aí naquele dia você veio, naquele dia Deus te tocou. Quem lembra desse dia, diga amém. Foi Ele. Foi Ele. Louvado seja o Senhor. E qual é o nosso papel, pastor? Nisso tudo, vou te dar uma palavra só: reconhecer. Diga comigo: reconhecer. E onde é que está isso? Simples, João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você quer saber se você é ovelha desse bom pastor? O quanto você está ouvindo a voz dele. Porque se é ovelha, ouve a voz dele. E ele ainda fala: olha, eu sei quem são, viu? Está escrito aqui, eu as conheço. Tem gente que não é, tentando se passar por ser. Aí cai nos dois filtros. Primeiro, se não é, Deus sabe que não é. Segundo, se não é, não ouve a voz de Deus. E não é ovelha. E qual é o melhor entendimento sobre reconhecer, pastor? Eu já caminho aqui para a gente orar. Reconhecer é identificar
o que já se conhece. Reconhecer. Conhecer novamente. Se você encontrar o meu celular na igreja, você vai reconhecer que é meu, porque aqui tem a foto das 3 mulheres da minha vida. Se ele estiver assim no canto da igreja, eu vou olhar, eu sei a capinha que tem nele, eu sei de alguns detalhes que tem nele, eu sei que é meu, porque eu já o vi antes, eu já toquei nele antes. Reconhecer a voz do Senhor é conhecer novamente, é identificar aquilo que eu já conheço. Ei, igreja, deixa eu te falar algo aqui para a gente orar. O Senhor tem um nível mais profundo para todos nós. O Senhor tem mais discernimento, ouvidos mais aguçados, corações mais abertos. Quem deseja receber nessa noite? Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus, o texto não está dizendo mostrarei, está dizendo direi. Clame a mim e eu responderei, e direi, ele vai falar. É Bíblia, irmão, é Bíblia. Direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, que eu ainda não conheço. Quão insondáveis são os teus juízos e os teus caminhos, diz a música. Há muito a conhecer, há muito a mergulhar nessa presença maravilhosa, há muito a escutar e discernir dessa voz que tem o poder para mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa história. Fique de pé no seu lugar.